que hoje, aqui no Psi em Áudio, a gente vai fazer um mergulho para olhar direto para o cérebro de adultos com transtorno bipolar. E os dados neuropsicológicos mais recentes mostram que o que a psiquiatria clássica achava que era, tipo, só uma oscilação temporária de humor, na verdade é uma alteração estrutural. Nossa, sim. Uma alteração profunda na forma como esse cérebro processa informações. Sabe, quando a gente quebra um braço, o raio-x mostra exatamente o osso partido. É super binário. Com certeza, ou a fratura tá ali ou não tá. Exato. O médico aponta lá para a tela e fala, ó, tá aqui o seu problema. Mas, na saúde mental, essa máquina de raio-x parece que perde totalmente o foco. Historicamente, a gente olha para o comportamento de um paciente e fica tentando adivinhar onde é que está esse osso quebrado. É bem por aí. É um trabalho muito clínico, de observação. Pois é. E essa busca pelo, digamos, osso quebrado na psiquiatria, ela tem umas raízes muito antigas. Tem mesmo. Para a gente entender o que está sendo descoberto agora, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o final do século XIX, lá com o Emil Kraepelin. Ah, um clássico da graduação de psicologia. Sim, ele basicamente desenhou as fundações da psiquiatria moderna. E, na época, ele criou uma divisão muito rígida. De um lado, ele colocou a esquizofrenia, Tá. dizendo que ali existia uma deterioração cognitiva severa, sabe? Uma perda mental permanente. E do outro lado, ele colocou a insanidade maníaco-depressiva, que é o que a gente chama hoje de transtorno bipolar. E aí ficou aquele estigma, né? Exato. O dogma que se estabeleceu foi que, no paciente bipolar, a inteligência e a capacidade de raciocínio ficavam blindadas. Tipo, o problema seria restrito puramente ao afeto, ao humor. Mas peraí, se os manuais clássicos que o pessoal cansa de ler na faculdade diziam que a cognição ficava intacta, é meio contraintuitivo pensar que alguém que passa por um episódio de mania extrema, tipo sem dormir por dias, com a cabeça a 1000 por hora. Ou até preso numa depressão muito profunda. Isso, exatamente. É estranho pensar que isso não deixaria nenhuma consequência na estrutura do pensamento depois que a crise passasse, né? É como se a gente olhasse para o oceano assim. Como assim? A psiquiatria antiga via as ondas gigantes da mania ou aquela calmaria pesada da depressão lá na superfície e assumia que o fundo do mar estava totalmente inalterado. Faz sentido? Faz muito sentido. E a neuropsicologia moderna basicamente nos obrigou a vestir um equipamento de mergulho e descer para ver o que tem nesse oceano. E o que a gente encontra lá embaixo? Bom, quando a gente usa as baterias de testes padronizados, a gente descobre que as correntes marítimas lá no fundo estão completamente alteradas, mesmo quando a superfície está lisa. Caramba! É aí que entra uma diferença vital para quem está estudando a área, que é a diferença entre estado e traço. Tá, estado e traço. Explica melhor pra gente. O estado é tipo a maré alta ou a maré baixa. É a fase aguda, seja de euforia ou de melancolia. Já o traço é a topografia do fundo do mar. É aquilo que persiste na eutimia. Eutimia sendo aquele período em que o paciente está, digamos, em remissão clínica, certo? Ele não está deprimido nem maníaco. Isso, a superfície está calminha. E a gente acreditou por décadas que essa calma significava que o cérebro estava 100% recuperado. Pois é. Só que hoje, a literatura joga na nossa cara que uma parcela enorme dos pacientes bipolares em remissão continua apresentando déficits cognitivos que são mensuráveis. Não é só um cansaço passageiro, então. Não mesmo. A disfunção não é um efeito colateral de estar triste ou eufórico. Ela é basal, sabe? Ela tá lá. Nossa, isso muda a visão de tudo. E como que essas falhas profundas se manifestam na prática? Porque, tipo, o cérebro afundando na depressão deve operar de um jeito bem diferente do cérebro super acelerado na mania. Ah, total. Os testes mapeiam umas assinaturas bem distintas para cada fase. Na fase depressiva, por exemplo, a gente vê um impacto muito pesado na velocidade de processamento visual e na memória verbal. Tá. E rola também uma queda brusca no que a gente chama de fluência fonológica. Deixa eu dar um pause rápido nisso, porque fluência fonológica é um daqueles termos super de livro, né? O pessoal às vezes lê e não visualiza direito. Exato. O que isso significa na prática ali do consultório? O paciente senta na nossa frente e diz: minha fluência fonológica tá péssima hoje. De jeito nenhum. Na vida real, isso aparece como um apagão,
um branco constante. Ah, entendi. O paciente relata que está, sei lá, no meio de uma reunião de trabalho e as palavras simplesmente somem, Ele sabe o que ele quer dizer? mas a palavra não vem. Isso. Ele não consegue acessar rapidamente aquele vocabulário, a via de resgate da informação no cérebro fica muito lentificada. E na fase de mania, como é que fica? Ah, o cenário inverte totalmente. O déficit na mania não é de lentidão. É um déficit de filtro. Falta de freio. Exatamente. O grande desafio passa a ser a atenção sustentada e o controle inibitório. O cérebro fica tão hiperativo que ele perde a capacidade de ignorar as distrações e de focar numa tarefa só até terminar. Então, mesmo quando essas tempestades agudas passam e o paciente volta para a tal da eutimia, ele ainda carrega umas cicatrizes cognitivas. Carrega. E as áreas que continuam, tipo, pedindo socorro mesmo na calmaria, são principalmente a memória de trabalho e as funções executivas. O que significa que o dia a dia fica bem complicado. Sim, o paciente às vezes não consegue reter uma instrução mais complexa por tempo suficiente para executar ela, ou tem uma dificuldade enorme de planejar os passos de um projeto no trabalho. Isso me leva a pensar numa coisa importante. Se as funções executivas falham de um jeito tão consistente assim, tipo não conseguir pagar as contas no prazo ou ler a mesma página de um livro 3 vezes sem absorver nada, o que está falhando fisicamente ali? Essa é a grande questão. E os dados que a gente avaliou para esse mergulho mostram que até o subtipo do transtorno dita qual área do cérebro sofre mais, né? O transtorno bipolar tipo 1 e o tipo 2 têm perfis bem diferentes. Sim, a biologia de cada subtipo cria desfechos diferentes nos testes. No transtorno bipolar tipo 1, que é aquele marcado pelos episódios de mania bem clássica, explosiva, a gente vê um desempenho muito pior nas funções executivas. Já no tipo 2, onde o paciente tem hipomania alternando com depressões que geralmente são muito crônicas e severas... É, aquele quadro mais arrastado, né? Isso. Aí os testes apontam déficits mais expressivos na velocidade psicomotora e na memória operacional. Engraçado. Tentar visualizar essas funções executivas sempre me faz pensar na figura de um maestro. Uma boa imagem. É como se o lobo frontal fosse o diretor de uma grande orquestra, sabe? No tipo 1, é como se esse maestro estivesse completamente exausto. Ele tem uma dificuldade imensa de coordenar os músicos, que seriam ali os nossos pensamentos, impulsos e comportamentos. Faz todo sentido. O maestro perde o tempo da música, a sessão de cordas entra na hora errada, e aí o paciente acaba dando respostas totalmente inadequadas para o ambiente, porque quem deveria reger a mente simplesmente perdeu o controle da batuta. A analogia funciona perfeitamente. Mas a gente pode dar um passo além nisso. Opa, manda! Não é só que o maestro está com dificuldade ou cansado. É que a seção de metais da orquestra, que representaria o sistema límbico, as nossas emoções... Sim. Tentar organizar a sinfonia. Nossa, é muito barulho interno. Exato. O lobo frontal não consegue usar o feedback do ambiente para ajustar as próximas ações. Bom, antes da gente mergulhar nos exames de imagem para ver essa orquestra desafinando ao vivo, eu quero fazer uma pausa rápida aqui. Claro, vamos lá. Para quem está acompanhando o Psi em áudio agora, se essa discussão está ajudando a clarear os conceitos de neuropsicologia, seja para os estudos ou abrindo a cabeça para a prática clínica, deixa uma curtida no nosso conteúdo. Ajuda bastante a gente a entender o que funciona para vocês. E lembrando que, se alguém quiser aprofundar esses conhecimentos e construir uma base teórica bem sólida, a gente deixou sugestões excelentes de bibliografia na descrição do áudio. O nosso objetivo é ser uma parceria constante para quem estuda psicologia. Muito bem lembrado. E já que você mencionou agora há pouco ver essa orquestra ao vivo... Sim, nos exames. É exatamente para lá que a gente precisa ir. Porque se os testes neuropsicológicos mostram o maestro falhando no papel, a ressonância magnética e os exames de metabolismo cerebral mostram o porquê. E o que a gente vê lá... O modelo neuroanatômico mais robusto que a gente tem hoje aponta para uma disfunção primária num circuito específico, o circuito fronto-límbico estriatal. Esse é um daqueles nomes compostos que dá um susto no início do semestre, né? Fronto-límbico estriatal. É um palavrão, mas é super lógico se a gente quebrar as partes. Basicamente, a gente está falando da via expressa que liga a nossa razão à nossa emoção. Certo. De um lado, a gente tem o córtex pré-frontal,
que é a área mais lógica, racional, que prevê as consequências das coisas. Uhum. E do outro lado tem o sistema límbico anterior, especialmente a amígdala, que é basicamente o nosso alarme de incêndio, o centro de respostas emocionais e bem instintivas. Tá. E num cérebro neurotípico, como é que eles conversam? O pré-frontal atua como um freio. Ele modula a amígdala. Ele meio que sussurra assim, ó, tá tudo bem, a gente não precisa reagir de forma tão exagerada a isso. E no cérebro bipolar? O cabo desse freio está severamente desgastado. A gente vê uma redução crônica nessa modulação pré-frontal. E isso aparece fisicamente nos exames. Sim, através do metabolismo cerebral. Exames tipo PET scan mostram um aumento gigantesco no consumo de glicose em áreas como o hipocampo e a amígdala. Ou seja, a região emocional está hiperativa, consumindo uma energia absurda. Exatamente. E, em contrapartida, rola uma redução dramática no metabolismo do córtex pré-frontal e do cíngulo anterior. A energia simplesmente não chega na área responsável pela razão. É um apagão logístico. Nossa, olha, tem um conceito no material que explodiu a minha cabeça estudando para essa conversa. Acho que sei qual é. A ideia de endofenótipo. Sabe, os estudos pegaram parentes de primeiro grau, tipo irmãos e filhos, de pacientes com um transtorno bipolar. Pessoas perfeitamente saudáveis. E isso, gente que nunca teve um episódio de mania ou de depressão na vida. E quando eles aplicaram as baterias de testes neuropsicológicos nessas pessoas, elas também apresentaram leves déficits executivos e de memória. Isso é um dos achados mais revolucionários da psiquiatria biológica contemporânea de verdade. É bizarro de interessante. O endofenótipo é basicamente um marcador biológico ou cognitivo que é invisível ao olho nu. Ele é tipo o elo perdido entre os genes que a pessoa carrega e a doença clínica que acaba aparecendo lá no consultório. Mas pensa no impacto disso. Se eu testo o irmão de um paciente bipolar, um cara sem nenhum sintoma de alteração de humor, e ele falha de leve num teste de controle inibitório. Isso quer dizer que o déficit cognitivo não é só uma cicatriz que a doença deixou depois de acontecer. Ele é o terreno genético onde a doença cresce. Perfeito. A falha na maquinaria do cérebro já estava lá, silenciosa antes de qualquer sintoma de humor sequer sonhar em dar as caras. A conclusão da ciência é exatamente essa. Esses familiares herdaram a vulnerabilidade estrutural. Só que não desenvolveram a doença. Isso, por fatores de resiliência, proteção do ambiente ou pura sorte genética secundária, a doença nunca eclodiu neles. Mas a assinatura neuropsicológica basal está presente. O que prova de vez que o transtorno bipolar é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Afeta a cognição de forma primária. Definitivamente. Só que agora eu vou ter que fazer o papel do estudante cético aqui. Ser um pouco advogado do diabo. Pode vir. É quase impossível ter essa discussão numa sala de aula de psicologia sem que alguém levante a mão e pergunte até que ponto essa lentidão toda, essa falha de memória, não é pura e simplesmente culpa dos psicofármacos. Essa pergunta sempre aparece. E com razão. Porque a gente sabe que pacientes bipolares tomam lítio, antipsicóticos atípicos, anticonvulsivantes, é uma polifarmácia pesada, né? Como a gente tem certeza que a doença é a grande culpada, e não o tratamento que ele está fazendo? Olha, é uma objeção absolutamente válida e necessária de se fazer na ciência. E a gente não pode ser ingênuo. Os psicofármacos cobram um pedágio cognitivo, sim. Ah, cobram? A polifarmácia lentifica o raciocínio. O próprio lítio, que é o padrão ouro, frequentemente gera queixas de memória de curto prazo, gera tremor fino. Os antipsicóticos podem botar um pouco o processamento. Tá, mas então como os pesquisadores separam uma coisa da outra? Para separar o efeito da droga do efeito da doença, os estudos começaram a focar em pacientes no que a gente chama de primeiro episódio naive. Naive naquele sentido de serem ingênuos, ou seja, nunca terem sido medicados. Exato. Eles avaliaram pacientes que estavam no primeiríssimo episódio de alteração de humor da vida. Gente que nunca tinha colocado uma única gota de estabilizador de humor na boca. E o que aconteceu? Os resultados foram irrefutáveis. Esses pacientes já apresentavam falhas neuropsicológicas significativas, especialmente ali em funções executivas e atenção, muito antes de qualquer intervenção química. Caramba! A medicação pode até agravar alguns aspectos laterais, é verdade,
Mas a raiz da disfunção é inegavelmente neuropatológica. Vem da doença. O que nos leva a um dos sintomas mais perigosos e talvez mais incompreendidos da doença, que é a impulsividade. Nossa, sim. É um tema crítico. Os dados dissecam a impulsividade em 3 pilares, e eu achei isso fascinante. Tem a impulsividade motora, que é aquela incapacidade de inibir uma resposta imediata. Tipo, interromper as pessoas o tempo todo numa conversa. Isso, ou agir fisicamente sem pensar 2 segundos. Aí tem a impulsividade atencional, que leva a decisões precipitadas porque o paciente simplesmente não consegue focar em todos os dados do problema que está na frente dele. Ele perde os detalhes importantes. Exato. E por fim, a impulsividade por não planejamento, que é viver orientado exclusivamente para o agora. Tipo, a pessoa vai lá, pega um empréstimo altíssimo hoje e não está nem aí para a taxa de juros que vai estourar no mês que vem. E a neuroimagem nos dá a base física para entender esse comportamento. A gente vê, por exemplo, uma redução mensurável no volume do corpo caloso nesses pacientes que são mais impulsivos. Só para nivelar com todo mundo, corpo caloso é aquela grande ponte de fibras nervosas que conecta o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo do cérebro, certo? Ele mesmo. É a principal rodovia de comunicação do cérebro. É ele que integra as informações mais analíticas de um hemisfério com o processamento mais global e emocional do outro. Então, se eu tenho uma ponte menor... Quando você tem uma redução volumétrica nessa ponte, a integração falha. O impulso emocional surge pesado de um lado e não consegue ser cruzado a tempo com a análise de risco e a lógica do outro hemisfério. A ação acontece antes da avaliação. O paciente age e só depois a lógica chega para avisar o tamanho do problema. Exatamente isso. Isso se conecta diretamente com a estatística mais sombria desse transtorno, né? Que é o risco de suicídio. Os dados mostram que pacientes bipolares com histórico de tentativa de suicídio apresentam déficits muito maiores em testes de tomada de decisão do que os bipolares que nunca tentaram. O que só reforça que o ato extremo do suicídio não é apenas um pico de tristeza profunda ou de desespero. É também uma falha catastrófica no sistema de freios executivos do cérebro. Nossa. O paciente literalmente perde a capacidade cognitiva de vislumbrar alternativas e frear o próprio impulso naquele momento de maior dor. Sabe, entender isso muda tudo na forma como a gente conduz a clínica. Muda completamente a lente. Com certeza, tira muito do julgamento moral. Total. Significa que quando o paciente bipolar age de uma forma destrutiva na vida pessoal, sei lá, rompendo um casamento do nada, gastando o que não tem no banco, colocando a própria vida em risco, não é falta de vergonha na cara. A sociedade, e às vezes até profissionais de saúde que estão meio desatualizados, adoram colocar essa lente de falha moral na pessoa. Ah, não quer se ajudar. Quando, na verdade, a gente está lidando com o corpo caloso reduzido, com uma amígdala hiperativa e um lobo frontal que está sem energia para trabalhar. É uma falha anatômica e química, ponto. O conhecimento profundo da neuropsicologia traz uma empatia imensa para a clínica. Entender que o freio está quebrado não tira a responsabilidade do paciente de buscar o tratamento e de aderir a ele, claro. Lógico. Mas tira das costas dele aquela culpa moral de, poxa, não consigo ser forte o suficiente. Ele está basicamente tentando dirigir um carro numa descida super íngreme, só que sem pastilha de freio. E o papel do terapeuta muda de figura. Muda. Em vez de ficar julgando o comportamento, o terapeuta entende que há uma falha no maquinário. E aí ele trabalha junto com o paciente para criar estratégias compensatórias, ajudando ele a puxar o freio de mão ou a desviar do penhasco de outras formas. Tá, mas e se o paciente continua dirigindo esse carro ladeira abaixo, ano após ano, crise após crise? Aí a situação fica bem dramática. Porque, assim, a gente entende o mecanismo da impulsividade hoje. Mas como é que é o envelhecimento de um paciente bipolar que teve, sei lá, quantas dezenas de crises não tratadas ao longo de 20, 30 anos? Bom, aí a gente entra no domínio de um conceito terrível, porém essencial na psiquiatria, que é a neuroprogressão. Neuroprogressão. Isso. Existe um efeito cumulativo e neurotóxico na evolução do transtorno bipolar. Tóxico para o cérebro? Sim. Cada episódio grave de mania, ou cada depressão muito profunda que o cérebro vivencia sem o tratamento adequado, atua como um estressor tóxico para os neurônios. É como se cada crise deixasse uma marca permanente. E deixa.
Ao longo das décadas, o que as ressonâncias nos mostram é um alargamento progressivo dos ventrículos cerebrais e uma atrofia real em várias áreas corticais críticas. O cérebro vai literalmente encolhendo em algumas partes. Cara, deixa eu tentar visualizar isso como imagem. É quase como se os episódios de humor fossem incêndios florestais. Boa. Tipo, se acontece um foco de incêndio pequeno e você vai lá e apaga rápido com a medicação e a terapia, o solo daquela floresta tem a capacidade de se regenerar, de se recuperar. Exato, o dano é contido. Mas se você tem dezenas de incêndios severos, chamas altíssimas de mania queimando tudo ao longo de anos, sem intervenção, eventualmente o fogo destrói os nutrientes do solo de uma forma irreversível. E esse solo, no caso, seria a nossa reserva cognitiva. A analogia dos incêndios é perfeita, porque ela ilustra brilhantemente esse dano residual. O cérebro tem plasticidade, sim, mas ela tem um limite. Não dá para abusar para sempre. Quando o solo queima repetidas vezes, o resultado clínico prático é que um paciente idoso com transtorno bipolar severo e que teve um histórico de pouca adesão ao tratamento, frequentemente apresenta déficits funcionais tão profundos que o quadro se aproxima muito de uma demência. Nossa, é muito sério isso. A capacidade dele de viver de forma independente desmorona na velhice. E pensar nisso eleva absurdamente o peso da nossa responsabilidade como profissionais e estudantes de psicologia. Com certeza. Evitar a próxima crise do paciente, usando o tratamento correto e muita psicoeducação, não é só para manter ele estável para ir trabalhar amanhã. É literalmente uma medida neuroprotetora para salvar a reserva cognitiva dele daqui a 20, 30 anos. O tratamento precoce não serve apenas para estabilizar o humor hoje. Ele interrompe a progressão dessa neurotoxicidade. E existe uma correlação fortíssima, que é super demonstrada na literatura, entre a preservação dessa velocidade de processamento cognitivo e o sucesso ocupacional do paciente no mundo real. A cognição que vai ditar se ele vai conseguir manter o emprego, né? Emprego, as relações familiares, os amigos. Tudo isso depende de um cérebro que consiga processar o mundo de forma adequada. O que amarra perfeitamente o propósito desse nosso mergulho de hoje. A principal lição que precisa ficar enraizada na mente de quem está escutando a gente, seja o estudante de graduação, o pós-graduando ou o profissional que já está na clínica, é que o objetivo moderno do tratamento do transtorno bipolar em adultos vai anos-luz além de apenas, curar a tristeza ou abaixar a euforia. Sim, vai muito além. O nosso foco final precisa ser a recuperação funcional. Nós precisamos reabilitar esse cérebro, cognitivamente, para devolver a autonomia desse indivíduo. Exatamente. O sucesso terapêutico hoje não é medido só por um checklist de humor ali no sofá do consultório. De forma alguma. Ele é medido pela capacidade que esse paciente tem de organizar a própria rotina, reter as informações que ele lê num livro, planejar o orçamento do mês e manter a própria dignidade e independência conforme ele for envelhecendo. Perfeito. Olha, eu quero agradecer imensamente a companhia do pessoal que reservou esse tempo precioso para estudar e evoluir aqui com a gente. Não esquece de seguir o canal Psim Áudio para não perder os nossos próximos mergulhos na mente humana. Foi uma discussão excelente. Foi sim. Mas, antes da gente encerrar de vez, como é tradição por aqui, a gente precisa deixar uma última provocação no ar para o pessoal que está ouvindo ficar pensando. E a provocação de hoje vem direto daquele nosso conceito de endofenótipo. Ah, o marcador invisível? Isso. A gente conversou que parentes saudáveis de pacientes bipolares já demonstram leves falhas executivas muito antes de qualquer doença aparecer. Certo. Então, se a ciência já consegue mapear isso hoje através de testes, será que o futuro da psicologia preventiva não estará em usar avaliações neuropsicológicas focadas lá na infância ou na pré-adolescência de famílias com predisposição genética? Uau! Identificar o risco lá no começo. Exato. Imagina intervir com um treinamento cognitivo estruturado e fortalecer a resiliência dessas crianças décadas antes que o primeiro incêndio florestal da mania tenha sequer a chance de começar. Fica aí a reflexão.